Olá, eu sou Lídia Coelho e estamos começando mais um podcast Cuida de Ti. Oi, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Cuida de Ti, que tem por tema autorresponsabilidade. Ter autorresponsabilidade em sua vida pessoal e profissional é fundamental para se tornar uma pessoa mais realizada. Não é comum que as pessoas transfiram responsabilidades que são suas para terceiros. Muitas vezes, sem nem perceber. Entender o que é o conceito de autorresponsabilidade e como aplicá-lo é essencial para alcançar o sucesso. Eu sou Lídia Coelho, graduada em Pedagogia e Letras, mestre em Ciências da Educação, pós-graduada em Saúde Mental e Psiquiatria, acadêmica em Psicologia e formanda em Psicanálise. Estamos começando mais um podcast Cuida de Ti. Você lembra do nosso último encontro? Falamos sobre autogestão. Vamos lembrar um pouco o que é autogestão? A autogestão é a capacidade que uma pessoa tem para guiar seus próprios caminhos, reconhecendo o que é necessário para chegar aos seus objetivos pessoais e profissionais. A autogestão é uma habilidade muito importante para garantir a inteligência emocional, autonomia e organização necessária para alcançarmos o nosso potencial. Lembrou a importância de autogestar-se? Maravilha! Mas se você sentir necessidade, reveja. Ou se você ainda não ouviu o capítulo que trata da autogestão, volta lá e acompanha. Temos muitas dicas para lhe ajudar a desenvolver a autogestão. Além disso, lhe ajudará a entender melhor a nossa reflexão de hoje, já que a autogestão está relacionada ao senso de responsabilidade de uma pessoa. No capítulo de hoje, refletiremos sobre a autorresponsabilidade, que com certeza lhe ajudará a desenvolver melhor a autogestão e também é um complemento importante para todas as nossas reflexões anteriores. Pois a autorresponsabilidade tem um impacto positivo de profunda relevância na nossa rotina e pode até mesmo mudar o nosso propósito de vida. Gerou curiosidade? Vamos entender que impacto é esse na nossa rotina? Então vem comigo! A pergunta geradora dessa reflexão é: o que é autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade é a capacidade de assumir a responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, desde o sucesso ao fracasso, erros e acertos. Quem cultiva essa habilidade compreende que tudo de bom e de ruim é de sua responsabilidade. Essa capacidade permite compreender que somos responsáveis, inclusive, por aquilo que nos influencia positiva ou negativamente. Ser autorresponsável é estar consciente de que as coisas que acontecem na sua vida, boas ou ruins, são consequências dos seus próprios atos. Compreendeu? Vou exemplificar para que compreenda melhor. Quantas vezes culpamos as circunstâncias da vida por aquilo que nos acontece, não é mesmo? É o tempo curto, é a correria do dia a dia, é o sol, é a chuva, é a opinião do outro, é a falta de dinheiro, é a idade que já temos. Tudo é motivo para não assumirmos a nossa responsabilidade por nossos atos. Muitas pessoas
atribuem a culpa sobre todos os seus problemas às circunstâncias da vida, como se elas fossem criaturas inertes, que apenas sofrem as interferências externas sem que possam ter qualquer tipo de reação. Isso não quer dizer que os fatores externos nunca influenciam nossas vidas, mas a maneira como lidamos e como respondemos a esses fatores dependem sempre de nós. É importante lembrar de que a vida que obtemos é resultado de nossas ações. Cada um de nós temos e sabemos de nossas limitações e problemas, mas não podemos atribuir todos os nossos resultados a eles. Nós somos autores da nossa própria história, o que inclui nossos pensamentos, emoções, palavras e atitudes. Já sei o que deve estar pensando e está a se perguntar: como assim sou responsável por tudo que me acontece? Calma, explicarei melhor. Quando falo em assumir a responsabilidade por tudo o que acontece em nossa vida, essa ideia pode ser dolorosa a princípio. É claro que você não tem culpa nenhuma de ser assaltado, por exemplo. Mas, a partir dessa experiência negativa, poderá ser mais cuidadoso com seus pertences ou escolher melhor seus caminhos e horários. De fato, nós não temos controle sobre tudo aquilo que nos acontece, mas podemos escolher ser vítimas das circunstâncias ou aprender com elas para que acontecimentos mais positivos venham em nossas vidas. Além disso, quando tomamos o volante da nossa vida e assumimos a direção do nosso caminho, entendemos que nós podemos fazer escolhas. Algumas delas são bem difíceis, dependendo do contexto, mas, ainda assim, partem de nós. Assumir a responsabilidade por nossos erros nos torna mais humildes e dispostos a aprender com eles. Assim como quando assumimos nossas vitórias, percebemos nossas qualidades e nosso potencial de conquistar objetivos, o que é um poderoso fator emocional e motivacional. Quer um exemplo de como você é autor do seu destino? Muitas pessoas, na sua trajetória escolar, identificou alguma habilidade de destaque, como o desenho, a escrita, os cálculos, os esportes, relacionar-se com pessoas. Na maioria dos casos, as pessoas são livres para fazer suas escolhas a partir de seus talentos e de suas preferências. Então, a partir da descoberta de seus talentos, percebe-se que é possível tornar esses talentos e habilidades um caminho profissional na vida adulta. E então, a escolha de um curso ou uma área de trabalho relacionada às características identificadas. Quando essas escolhas são feitas a partir de sentimentos verdadeiros, temos tudo para obtermos grandes resultados. Porém, quando essas escolhas partem de influências externas, dificilmente seremos felizes de verdade. Você percebeu a influência da autorresponsabilidade nas nossas ações? A autorresponsabilidade é sempre um aspecto benéfico, sejam em situações difíceis ou em situações positivas. A autorresponsabilidade envolve a compreensão de que as únicas pessoas que enfrentarão as consequências de nossas escolhas somos nós mesmos. Assim, é preciso que nos questionemos: até que ponto vale a pena fazer o que os outros querem que façamos apenas para agradá-los? A autorresponsabilidade é um exercício de empoderamento. A autorresponsabilidade é um exercício de empoderamento em que reduzimos o peso das opiniões alheias e elevamos a importância de nossas próprias escolhas, desde que saibamos lidar com os resultados futuramente. Principalmente porque estamos fazendo escolhas a todo instante,
de amores, amigos, imóveis, investimentos, estudos, viagens. Tudo parte de nossos pensamentos e escolhas. Conseguiu entender melhor a autorresponsabilidade? Quer saber sua importância e os seus benefícios? Ótimo! Vou citar alguns dos benefícios da autorresponsabilidade. Fique atento. Saber como e quando agir. A pessoa autorresponsável tem o senso de entender onde ela está, o que foi proposto e como ela deve agir, traçar e fazer suas ações e a sua execução. A autorresponsabilidade impulsiona de forma acelerada a tirarmos as ideias do papel e executar efetivamente. Faz entender o erro como parte do sucesso. A autorresponsabilidade nos propõe a assumir nossos erros e entender que assumir nossos erros não é fraqueza. Pelo contrário, é entender que o acúmulo de falhas fará você ter um nível alto de acertos. Errar faz parte do sucesso, mas é preciso ter coragem e humildade para assumir um erro. Michael Jordan, o maior jogador de basquete do mundo, certa vez falou com autorresponsabilidade. Ele disse: errei mais de 1000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 oportunidades, confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória. E eu errei. Eu falhei muitas e muitas vezes na minha vida. E é por isso que tenho sucesso. Ajuda no autoconhecimento. A autorresponsabilidade é extremamente importante para o autoconhecimento e para a evolução do indivíduo. Assumir a responsabilidade por uma determinada situação te faz refletir acerca de cada experiência. Ajuda-nos a aprender e a evoluir. Aplicar a autorresponsabilidade em seu dia a dia permite fazer um constante exercício de olhar para dentro de si. É uma forma de se dedicar ao autoconhecimento e à busca pela evolução. Se você entende que cometeu um erro que trouxe uma consequência negativa, irá se esforçar para não errar novamente. É assim que aprendemos e evoluímos na vida. Colabora com o autocontrole. A autorresponsabilidade é um sinônimo de controle de sua vida. Algo fundamental para ser bem-sucedido. A autorresponsabilidade nos ajuda a ver que temos sim controle sobre muitas coisas e isso pode fazer toda a diferença. Assumindo suas responsabilidades, fica mais simples entender o que pode ser feito para resolver de verdade o problema. Nos ajuda a descobrir novos horizontes e novos caminhos. Começar a assumir suas responsabilidades descortina horizontes e permite pensar em novos caminhos. O entendimento de que se é responsável pelo que acontece, tanto de bom quanto ruim, contribui para pensar de forma diferente. Permite-nos interações sociais mais saudáveis. Em um ambiente em que a autorresponsabilidade reina, é mais fácil promover interações sociais mais saudáveis. O clima organizacional tende a se transformar e as pessoas conseguem ser mais empáticas. Você compreendeu? Quantos benefícios nos traz essa habilidade? Muitos benefícios podem ser obtidos quando a autorresponsabilidade se torna um hábito. E esses benefícios não se restringem apenas à vida da pessoa autorresponsável, mas se espalha a todos ao seu redor. A autorresponsabilidade melhora a nossa qualidade de vida e passamos a enxergar nossos problemas com outro olhar. Me diga, você é uma pessoa autorresponsável? Quer saber as características de uma pessoa autorresponsável? Ótimo! Vou lhe dizer quais são. Vamos lá? As pessoas com autorresponsabilidade possuem certas características como visão otimista, motivação e produtividade.
Ao encarar um desafio, não reclamam ou procuram culpados. Focam na solução ao invés do problema. Busca aprender com seus erros e falhas. Investem no autoconhecimento para melhorar suas relações profissionais ou pessoais. Tem senso de pertencimento em relação às suas obrigações. As decisões e atitudes se tornam mais acertadas, maduras e produtivas. Se comunica de forma mais positiva. Enxerga as situações do dia a dia como oportunidade de fazer a diferença. Conseguiu perceber em você alguma característica da autorresponsabilidade? Quando tomamos o controle de nossa vida, nos tornamos mais conscientes de nossas ações. Quando deixamos de atribuir culpas a Deus, aos familiares, ao governo e etc., entendemos que na nossa vida só vai acontecer aquilo que permitimos. Uma pessoa que se sente autor da própria história tem uma maior capacidade de fazer planos, de agir com autoconfiança e de sentir-se mais seguro sem que se veja como vítima das circunstâncias. Dessa forma, desenvolve maiores capacidades intelectuais e emocionais que o afastam de diversos problemas. Quer saber como desenvolver essa habilidade? Então vamos às nossas dicas. Já pega seu caderno, sua caneta e anota. Como desenvolver a habilidade da autorresponsabilidade? Vamos lá? Primeira dica. Faça uma avaliação constante para evitar transferir a culpa para outras pessoas. Se mantenha em constante avaliação de suas atitudes e posicionamento. Apenas tome cuidado para evitar se exceder e saiba diferenciar o que está ou não ao seu alcance. Segunda dica, analise o seu comportamento. Que tal parar um pouco e fazer uma análise sobre como você tem agido diante das situações? Será que está transferindo a culpa? Quantas vezes você já culpou o seu colega de trabalho por algo que era sua responsabilidade e ainda que não fosse algo que você poderia ter feito? Avaliar o próprio comportamento é uma excelente estratégia para desenvolver a autorresponsabilidade. Terceira dica: questione-se. Ao ter um pensamento de que algo é culpa de outra pessoa, se questione a respeito do quanto isso é verdade. Será que ela agiu totalmente sozinha? Lembrando que se responsabilizar não é ficar se culpando, e sim reconhecer o seu papel e aprender com cada situação. Quarta dica: mude os seus hábitos. Que tal começar a colocar a mão na massa e procurar ter mais autorresponsabilidade? Já avaliou o seu comportamento e conseguiu identificar quais hábitos precisa ser mudado? Então comece o quanto antes. Quinta dica: dedique-se ao autoconhecimento. Você deve olhar mais para dentro de si em busca de respostas sobre suas próprias reações. Será que está agindo com proporcionalidade? Será que está assumindo suas responsabilidades? Mantenha sempre um tom observador e nunca julgador. Quanto mais nos conhecemos, mais sabemos como lidar melhor com os problemas do dia a dia e sim, temos responsabilidade pelas nossas ações diante de períodos difíceis. É importante refletir que muitas vezes a culpa de alguma coisa pode não ter sido sua. Dessa forma, entender qual é o seu limite diante das ações da vida pode evitar muitas coisas. Isso também é ter autorresponsabilidade. Sexta dica: aprenda com seus resultados. Ter foco em resultados positivos te ajuda a estabelecer uma jornada focada no sucesso. No entanto, aprenda a valorizar também os resultados negativos como fonte de aprendizado. Ao cometer um erro, você tem a oportunidade de aprender o que não fazer e acertar na próxima tentativa. Sétima dica:
Reflita antes de tomar uma decisão. O resultado que você tem hoje é fruto das escolhas que fez ontem. E o que você viverá amanhã será fruto das escolhas que você faz ou deixa de fazer hoje. Então preste atenção na sua intuição, nas suas emoções. Pergunte-se: como eu me sinto em relação a essa escolha? Isso cria um sentimento de pertencimento em relação a cada decisão que você faz, e se algo não sair como planejado, você não vai culpar ninguém. Pelo contrário, aceitará e buscará aprender com a experiência, porque estava seguro de si no momento que agiu. 8ª dica: analise os resultados. Fazer uma análise dos resultados das suas ações é muito importante. Afinal de contas, é por meio deles que você terá uma ideia sobre o que está ou não sob o seu controle. Dessa forma, analise os resultados das suas ações e o que você pode ou não pode fazer em determinado momento da sua vida. Isso é ter autorresponsabilidade. 9ª dica: encare a dor. Muitos não assumem a responsabilidade de suas ações por causa do medo de sofrer. Todas as oportunidades e possibilidades que aparecem ao decorrer da nossa vida carregam dores. Para arriscar em algo novo, ter uma mudança, precisamos nos despedir de algumas coisas velhas que já não fazem mais sentido. Prazer e dor coexistem em nossa vida e não dá para viver fugindo dessa realidade. Enfrente o medo da dor e desenvolva sua maturidade emocional. 10ª dica: perdoe-se e aprenda com seus erros. A culpa leva a repetições, porque continuamos vivendo aquela dor repetidamente. O perdão tem a capacidade de limpar nossos caminhos. Dessa forma, conseguimos aprender com as situações, evoluindo e progredindo. Então, se você errou, perdoe-se. Reflita sobre como a situação pode te ensinar algo para que você faça diferente da próxima vez. E aí, gostou das nossas dicas para desenvolver a habilidade da autorresponsabilidade? Então, aplique-a em sua vida e veja os resultados fantásticos que poderá alcançar. A autorresponsabilidade é um poder, é uma força que só depende de você, da sua consciência, pois é ela que nos faz ter a compreensão sobre tudo o que acontece em nossas vidas, fazendo-nos compreender o que traz consequências positivas ou negativas. Mas lembre-se, como todas as habilidades que já refletimos aqui, a autorresponsabilidade também é um processo constante que precisa de empenho e dedicação. Concluirei a nossa reflexão de hoje com as 6 lições da autorresponsabilidade, que nos traz boas reflexões. Vamos refletir? Primeira, se for criticar as pessoas, cale-se. Segunda, se for reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Terceira, se for buscar culpados, busque a solução. Quarta, se for para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Quinta, se for justificar seus erros, aprenda com eles. Sexta, se for julgar alguém, julgue as ações desta pessoa. Lembre-se de cada uma dessas lições e reflita sempre que necessário. Compartilhe nossa reflexão de hoje com amigos e familiares. Quanto mais pessoas falando o necessário e agindo rumo ao autoconhecimento, mais resultados impactarão no crescimento de todos. Afinal, que tipo de pessoa você quer ser? A que fala de menos e faz mais, ou a que fala demais e faz menos? Portanto, se você busca ter mais autorresponsabilidade, autocontrole, autonomia, autoconfiança, autoestima para ser uma pessoa mais centrada,
com controle emocional? Acompanhe nossos podcasts nessa jornada do Cuida de Ti. Você gostou do momento de hoje? Que bom! Hoje ficaremos por aqui. Estou feliz pela sua companhia e por a oportunidade de caminhar junto a você nessa jornada do Cuida de Ti. Confira também os outros capítulos das nossas reflexões anteriores e compartilha com amigos e familiares. Você pode acessá-los na plataforma de sua preferência, pois estamos presentes no Spotify, Deezer, Castbox e no YouTube. Confere lá. E se você ainda não se inscreveu nos nossos canais, inscreva-se e dá um like, envia teu depoimento ou deixa um comentário nas nossas redes sociais. Assim você nos motivará a continuar com a nossa jornada do autocuidado e também estará ajudando outras pessoas na jornada do Cuida de Ti. Te espero no próximo capítulo. Até lá! Esse podcast é apresentado e roteirizado por mim, Lídia Coelho. Edição e sonorização por Edson Amaru. Esse podcast foi editado por Edson Amaru, @edson.amaru no Instagram.